trabalho e, consequentemente, no direito do trabalho. Hoje se fala muito nas questões dos e-mails, pode monitoramento eletrônico, não pode monitoramento eletrônico, pode controlar a internet dos empregados, não pode controlar, só o e-mail corporativo, uma série de coisas que a gente poderia falar só um evento sobre isso, né? Mas evidentemente algumas coisas eu não vou aprofundar, senão não consigo vencer o que eu me propus, mas é uma forma também de provocar vocês e mostrar que isso está totalmente dentro dessa ideia de se estudar os novos paradigmas do trabalho, né? Uma outra coisa que é um novo paradigma, que não é tão novo, mas que ainda tem reflexos dos mais polêmicos possíveis, é a terceirização, né? Que até é objeto desse meu estudo do meu mestrado, da minha dissertação de mestrado, e que ainda continua extremamente atual e cheio de dúvidas por parte das pessoas, polêmicas, mas o que a gente pode dizer sobre isso é que bem ou mal, a terceirização veio para ficar. E é uma tendência mundial. Não é uma questão passageira. Ela começou no Brasil em 1970 e ela continua, nós já temos aí mais de 30 anos de terceirização, e ela continua cada vez mais forte. Tem inúmeros problemas, mas tem que se encontrar alternativas de solução jurídica para elas, talvez um pouco diferentes das que se tem hoje. A gente tem um posicionamento já claro do TST há bastante tempo, que é a súmula 331 do TST, mas a pergunta que eu faço é se essa súmula ela alcança as necessidades do direito do trabalho em termos de terceirização hoje em dia. Tenho minhas enormes dúvidas e faço as minhas críticas nesse livro que vocês têm aí. Outra questão também que tem-se muito forte hoje em termos de direito do trabalho são as redes, né, as empresas que estão formando redes de unidades interligadas. Isso é uma coisa muito importante e muito séria, porque quando essas empresas que trabalham em rede, quando elas fazem uma greve, né, empresas que têm essa dimensão toda de trabalhar em rede, quando ela faz uma greve, ela às vezes para um segmento todo de trabalho. E isso está dentro do modelo econômico que se tem hoje, porque a gente sempre sabe que o direito do trabalho está muito vinculado ao sistema econômico que a gente vive, né? Até tem alguns autores, por exemplo, que defendem que o conceito de subordinação ele só existe dentro do modelo capitalista. Aí outros já defendem que não, em qualquer modelo, o conceito de subordinação e consequentemente toda a de relação de contrato de trabalho em qualquer modelo existiria. Um outro paradigma que eu trago para conversar com vocês aqui dentro dessa ideia de refletir sobre as tendências atuais do direito do trabalho é um debate que a Europa já trava há algum tempo. O direito brasileiro não se fala, mas na Europa se fala bastante, que é, não sei se vocês já ouviram falar, na cláusula social, né? Cláusula social no comércio internacional. O que seria isso? É uma cláusula que se coloca em acordos, em tratados internacionais, em convenções internacionais, de que todos os países têm de respeitar um mínimo de direito do trabalho. Isso está sendo a resistência maior para que isso vá adiante dessa cláusula de comércio internacional. Vejam que interessante, ela é uma cláusula internacional, mas ela vai repercutir dentro do direito interno dos países. E a Ásia, sobretudo, que são os países que estão enfrentando os maiores problemas de violação, de não cumprimento de regras mínimas em termos de direito do trabalho, não está aceitando essa cláusula social. Mas o debate continua. Na verdade, o debate continua na tentativa de que se tenha, e isso não é novo, a OIT há muito tempo já tem normas mínimas de direito do trabalho, de proteção a algumas coisas básicas, como, por exemplo, o trabalho infantil, né? Liberdade de associação sindical, questões sindicais mínimas, direitos trabalhistas mínimos em última análise. E no nosso país, nós não estamos muito longe desses outros modelos que a gente está falando em algumas coisas, mas também seria importante se pensar nisso. Um outro paradigma que também não é nada novo, mas que continua tendo repercussões no direito do trabalho, é a globalização da economia. E aí eu pergunto para vocês,
Será que a globalização na economia corresponde a uma globalização no direito do trabalho? E vou dar a minha opinião pessoal para vocês. Eu entendo que não. A globalização da economia não corresponde diretamente a uma globalização do direito do trabalho. Por quê? Eu penso assim. Porque o direito do trabalho tem as suas características próprias de cada cultura, de cada país. E a globalização da economia, ela retira essas características próprias. E isso é impossível, ou seja, em outras palavras, por mais que a gente fale em globalização da economia hoje, o direito do trabalho brasileiro não mudou. Os conceitos principais são os mesmos. A gente se adequa a algumas coisas? Claro que se adequa. Mas daí a dizer que a globalização da economia, a globalização do direito do trabalho, a ponto do direito do trabalho ser um só no mundo inteiro, eu particularmente não vejo como. Mas tem alguns autores que têm falado nisso também. É uma coisa de se pensar. Não vejo como por causa dessas peculiaridades da cultura e da própria formação histórica do direito do trabalho em cada país. A gente tem uma linha internacional em termos de direito do trabalho, mas cada país tem as suas características e as suas normas e as suas peculiaridades em termos de direito do trabalho. Outra coisa que talvez seja uma das mais significativas de se pensar em termos de tendências e novos paradigmas do direito do trabalho é a questão da subordinação. Por quê? Porque o modelo brasileiro e mundial de direito do trabalho, na verdade não é de direito do trabalho, não é de contrato de trabalho, é de direito de emprego, de contrato de emprego. Qual é o conceito de empregado lá da CLT, do artigo 3º da CLT? Vocês lembram? Empregado é a pessoa física que é a pessoa física que tem os elementos subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade, certo? Subordinação é que a CLT usa a expressão dependência, né? Subordinação é aquela ideia já antiga, que todo mundo tem uma noção básica do que seja subordinação, mas doutrinariamente ela é a correspectividade entre o poder de direção que o empregador tem o poder de direção, e em razão disso, de uma forma assim, de um nexo de causalidade, o empregado tem o dever de receber, de cumprir as ordens, né? Que seria a subordinação. Só que se a gente pensar em termos de direito do trabalho, um pouco mais amplo, só direito do emprego, tem várias outras formas de trabalho que estão sem tutela jurídica nenhuma, porque não são relações de emprego. Em outras palavras, dizendo a mesma coisa, mas tentando ser mais claro. O modelo jurídico que a gente tem no nosso país e na maioria dos países do mundo só tutela um tipo de relação de trabalho. E relação de trabalho é gênero, relação de emprego é uma espécie. Só que o nosso modelo só tutela quem é empregado. Em outras palavras, quem é empregado tem tudo, que a CLT e toda a legislação trabalhista. Atrai, como se diz, toda a teia da legislação trabalhista. Quem não é empregado, ou não tem nada, ou tem algumas leizinhas esparsas, pequenas, em determinadas categorias. Né? Como, por exemplo, trabalhador autônomo. É uma relação de trabalho? É. Mas é uma relação de emprego? Não é. O que acontece, por exemplo, com um trabalhador autônomo? Vamos pegar o exemplo do representante comercial que tem uma leizinha própria. Ele tem alguns direitos dessa lei própria dele, ponto final. Mas ele não tem os direitos trabalhistas todos. Eu não estou aqui defendendo, achando que todo tipo de trabalho tem que ter todos os direitos que o empregado tem. Não é isso que eu penso. O que eu penso é que o que não dá é para a gente continuar nesse modelo de que só um tipo de trabalhador tem direitos previdenciários trabalhistas e que a maioria dos outros não tem quase nada. É uma discussão enorme isso, mas me parece que isso é inevitável que se faça. E se a gente for parar para pensar, isso é um grande dilema, porque o direito do trabalho foi construído tendo por base, historicamente tendo por base a subordinação como seu elemento, como dizem os autores trabalhistas, que fisionomiza a relação de emprego, que dá diferença à relação de emprego.